Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Thomas Hobbes, sobre o corporeísmo, a sua teoria dos corpos, né? Porque para ele tudo é corpo e vazio, e movimento desses corpos no vazio, e a teoria do absolutismo político. Vamos falar um pouquinho da vida e as obras dele, né? Os aspectos mais importantes da vida de Hobbes, e a predileção pelas línguas clássicas, que foi uma constante na vida do Hobbes. Além de falar também da concepção hobbesiana da filosofia e sua divisão. Falar também sobre a verdadeira filosofia, que tem como objeto os corpos, suas causas, suas propriedades, e a nova imagem da filosofia, a filosofia para o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu em Malmesbury em 1588. Bem cedo aprendeu o grego e o latim. E muitos de seus escritos, suas obras-primas, foram redigidos em língua latina. Completando os estudos superiores em Oxford, a partir de 1608, tornou-se preceptor entre os poderosos Cavendish, condes de Devonshire. Fez diversas viagens no continente, 1610, 1629 e 1634, e de 1640 até 1651, durante a ditadura de Cromwell. Viveu em exílio voluntário em Paris, onde em 1646 foi até o preceptor do futuro rei Carlos II. Morreu em 1679. Entre suas obras são fundamentais De Cive, de 1642, De Corpore, de 1655, De Omni, de 1658, Leviathan, de 1651 em inglês e depois em 1670 em latim. Thomas Hobbes nasceu em Malmesbury em 1588. A mãe deu à luz prematuramente devido ao terror que lhe causou a notícia da autobiografia. Brincando, ele afirma que sua mãe, junto com ele, dera à luz como irmão gêmeo o medo. Uma observação que, para além da brincadeira, constitui como que um lampejo sobre a própria psique. Sua teorização do absolutismo tem raízes, sobretudo, no terror pelas guerras que ensanguentaram sua época. Hobbes aprendeu muito cedo e bem o grego e o latim, tanto que ainda com 15 anos incompletos foi capaz de traduzir Medeia de Eurípides do grego para o latim em versos. Esse amor pelas línguas clássicas foi uma constante em Hobbes. A primeira obra que publicou com efeito foi a tradução da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Uma das últimas foi a tradução dos poemas de Homero. Além disso, muitos de seus escritos, suas obras-primas, foram redigidos em latim. Frequentemente com estilo requintado, o próprio Bacon, no fim de sua vida, recorreu à ajuda de Hobbes para traduzir algumas de suas obras para o latim. Então, são contemporâneos o Francis Bacon e o Thomas Hobbes, né? Depois de ter concluído seus estudos superiores em Oxford, a partir de 1608, tornou-se preceptor na poderosa casa dos Cavendish, condes de Devonshire, a qual ficou longamente ligado. Também foi preceptor de Carlos Stuart, futuro rei Carlos II, em 1646, ou seja, no período em que a corte estava no exílio em Paris, no período da Revolução Puritana, né? Pois Cromwell assumira poderes ditatoriais em Londres. Com a restauração dos Stuart, Hobbes obteve uma pensão do rei Carlos II, de quem, como dissemos, fora preceptor, podendo assim dedicar-se com tranquilidade aos estudos. Os últimos anos de sua vida, porém, foram amargados pelas polêmicas suscitadas por seu pensamento muito ousado e, sobretudo, pelas acusações de ateísmo e de heresia, das quais teve de se defender, enfrentando inclusive exigentes estudos sobre a jurisprudência inglesa relativa aos crimes de heresia. Morreu aos 91 anos em dezembro de 1679. 10 anos antes da Revolução Gloriosa. Hobbes transcorreu grande parte de sua vida no continente europeu, especialmente na França, que tanto amava. Fez sua primeira viagem em 1629 e 1634. Essa terceira viagem foi particularmente importante, pois conheceu pessoalmente Galileu na Itália, embora já houvesse tido notícias dele em sua primeira viagem, e Mersenne, na França, o qual o introduziu no círculo dos cartesianos. De 1640 a 1651, viveu em exílio voluntário em Paris. Entre suas obras, as fundamentais são as objeções às meditações cartesianas, a De Cive, De Corpore, objeções às meditações cartesianas, é de 1641, De Cive de 1642, De Corpore de 1655, De Omni de 1658 e, sobretudo, o Leviathan, publicado em 1651 em inglês e em 1670 em latim, em Amsterdã. Foi sobretudo esta publicação latina que granjeou a Hobbes uma grande fama, né?
conta dessa obra. Ele morreu 10 anos antes da Revolução Gloriosa, que pôs fim ao absolutismo na Inglaterra. Ele que era um defensor desse regime político, mas em base sim. Por fim, devemos recordar as obras sobre a liberdade e a necessidade, de 1654, e questões relativas à liberdade e à necessidade ao movimento, de 1660. Suas últimas obras devemos recordar uma história da Igreja em versos, intitulada História Eclesiástica Carmine Elegiaco Consignata, publicada póstumamente em 1688, no ano do início da Revolução Gloriosa, e uma autobiografia, Thomas Hobbes Vita, publicada no mesmo ano de sua morte. Thomas Hobbes, que viveu de 1588 a 1679, procurou aplicar à ciência moral e política os métodos da geometria euclidiana e da ciência galileana. Reproduzimos aqui um quadro de J.M. Wright, conservado em Londres, na National Portrait Gallery. Contrário a Aristóteles e a filosofia escolástica, e ao invés aberto às influências do método euclidiano, do racionalismo cartesiano, do utilitarismo de Bacon e, sobretudo, da física de Galileu, Thomas Hobbes mostrou a necessidade de fundar uma nova ciência do Estado, uma filosofia civil, exatamente sobre o modelo metodológico galileano, distinguindo claramente entre filosofia, religião e escrituras. Conforme Hobbes, a verdadeira filosofia tem por objeto os corpos, suas causas e suas propriedades, e tudo aquilo que não é corpóreo, Deus, a fé, a revelação, a história, é excluído da filosofia natural. Uma vez que existem 3 tipos de corpos, os naturais, os inanimados e os naturais inanimados, os naturais animados, como o homem, os artificiais, como o Estado, a filosofia deve tratar do corpo em geral, do homem e do cidadão. Já nos referimos ao notável conhecimento de línguas clássicas de Hobbes. Entretanto, essas línguas serviram-lhe para se aproximar de poetas e historiadores e não para revisitar e meditar os filósofos antigos. Tinha decidido a versão por Aristóteles e mais ainda pela filosofia escolástica, que então era interpretada de modo inteiramente inadequado. Entretanto, ficou entusiasmado pelos elementos de Euclides, com sua rigorosíssima construção dedutiva, que ele considerou um modelo de método para filosofar. Também exerceram notável influência sobre Hobbes o racionalismo cartesiano, com suas instâncias derivadas da Revolução Científica, e Bacon, com sua concepção utilitarista do saber. Mas talvez a influência mais poderosa tenha sido exercida por Galileu com a sua física, tanto que em várias partes da obra de Hobbes fica evidente a intenção de ser o Galileu da filosofia, em especial o Galileu da ciência política. Entendida como o estudo do movimento, a física não remonta a antes de Galileu, diz expressamente Hobbes, ao passo que a filosofia civil não remonta a antes de sua própria obra De Cive, de 1642. Na carta dedicatória ao conde de Devonshire, que introduz o De Corpore, Hobbes expressa muito eficazmente a nova têmpera espiritual e, como já haviam feito muitas páginas de Descartes e de Bacon, sanciona o fim de uma época do filosofar e o início de uma nova, que fecha as portas ao pensamento antigo e medieval, sem possibilidades de apelo por muito tempo. Em particular, Hobbes destaca o seguinte: o grande método de Galileu, a necessidade de fundar uma nova ciência do Estado com base no modelo galileano, B, a vacuidade e inconsistência da filosofia grega, C, e a perniciosidade da mistura operada pela filosofia veteromedieval cristã entre a Bíblia e a filosofia platônica, especialmente aristotélica, que Hobbes considera uma traição da fé cristã. O que é a filosofia para Thomas Hobbes? A ciência por excelência, entendida como ciência das consequências, cujos objetos são os corpos. E são 3 tipos de corpos: os naturais inanimados, aqueles que não têm alma, não são dotados de movimento, provavelmente os minerais, os naturais animados, como o homem, os animais. Eu não sei se os vegetais entram nos naturais inanimados ou animados, segundo ele. E os artificiais, como o Estado, aqueles inventados pelo homem. Então, não se deve preocupar com Deus, fé, revelação e história, porque tudo isso está além do mundo empírico, do mundo corpóreo, então não posso afirmar nada, porque todo conhecimento vem dos sentidos para ele. Então, cujos objetos são corpos, suas causas e suas propriedades. A filosofia deve ser distinguida do conhecimento dos fatos, se divide em filosofia natural, que considera as consequências dos acidentes dos corpos naturais, e filosofia política, que se ocupa das consequências dos acidentes dos corpos políticos. E a necessidade de expulsar um monstro metafísico, a impulsa metafísica, dizia Hobbes,
recordando o antigo monstro que, na entrada do inferno, assumia a cada vez formas diferentes de distinguir a filosofia da religião e das escrituras. A filosofia é uma coisa completamente distinta das escrituras sagradas e da própria religião. Falávamos acima das influências de Bacon, com efeito também Hobbes afirma que o fim da ciência é a potência. E precisa que a filosofia é da máxima utilidade, uma vez que, aplicando as normas científicas à moral e à política, ela poderá evitar as guerras civis e as calamidades e, portanto, poderá garantir a paz. Trata-se, portanto, de ideias que representam uma clara antítese das que foram tornadas clássicas, sobretudo por Aristóteles, que na Metafísica escrevia que a filosofia não tende a realizar alguma coisa, e que nós não a procuramos por nenhuma vantagem que seja estranha a ela, mas por puro amor ao saber, isto é, por objetivos contemplativos. Então, é aí nesse ponto onde o Hobbes diverge do Aristóteles. Para Aristóteles, a filosofia é contemplativa, para Hobbes, a filosofia operativa nos ajuda a atuar sobre a natureza e sobre o universo político, o universo humano, das relações de poder entre os seres humanos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabora com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. E gostaria aqui de agradecer aos inscritos, já são mais de 300, 305, segundo a minha última checagem. Gostaria de agradecer também aqueles que hora ou outra passam pelo canal por conta de um conteúdo ou outro. Agradecer também aqueles que compartilham os nossos vídeos ou o nosso próprio canal, seja nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, né? Essa obra aqui que eu usei como referência para falar do Thomas Hobbes é a obra História da Filosofia de Spinoza a Kant, do Giovanni Reale e Dario Antissério, volume 4, da editora Paulus. A minha melhor coleção de história da filosofia em língua portuguesa, junto com Batista Mondial. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.